Prosseguindo no item 4 do nosso material didático, Arnaldo de Brescia, 1154 da era cristã. Arnaldo era um teólogo católico que os historiadores tentam descobrir a razão da sua mudança de vida. Então, ele era um católico. Nesse período existia então uma igreja que vivia escondida e de vez em quando alguns católicos tinham contato com eles, ok? E vai ser o caso de Arnaldo de Brescia. O próprio êxito que alcançou mostra bastante bem o perigo que a Igreja Católica corria. E como para o bom povo crédulo, a margem entre o verdadeiro ideal de reforma e as suas aberrações podia ser muito estreita. Então, eu vou até comentar aqui esse ponto que o católico fala, porque reforma nem sempre está falando da reforma protestante, né? Eu falei para vocês que Gregório VII, ele é considerado pelos católicos um reformador, ele fez uma reforma na Igreja Católica. E normalmente aquelas igrejas que aparecem diferentes, criticando a Igreja Católica, eles às vezes a história o classifica como um reformador, ok? O comentário prossegue. Foi o que se pôde verificar melhor no movimento desencadeado pelo célebre Arnaldo de Brescia. A princípio, esse piedoso cônego, antigo aluno de Abelardo, encheu os cristãos de admiração com a sua pureza dos seus costumes e com seu sincero gosto pela pobreza. Como foi que deslizou para a rebelião e para a heresia, ou seja, o historiador contando, né, como é que ele se tornou herege, ou seja, seria como um padre católico que se converte a uma igreja evangélica, que se converte na Assembleia de Deus, por exemplo. Isso para eles era um absurdo, né? Então, por isso ele está perguntando, como foi que deslizou para a rebelião e para a heresia? Claro, a heresia na visão deles. Prosseguindo. Não é fácil dizê-lo, de tal modo a sua personalidade escapa a uma definição, dizendo que a personalidade dele era forte e escapava de uma definição. Talvez a paixão pela política e o orgulho expliquem a sua atitude, insurgindo-se contra as riquezas da igreja. Então, olha, ele está dizendo que se insurgindo contra a riqueza da igreja, por quê? Porque a igreja católica ela tinha bens em demasia. A igreja católica era um reino, na verdade. Eles diziam, esse é o reino de Deus, profetizado em Apocalipse capítulo 20. Então eles tinham muitas riquezas e então começou, esse Arnaldo de Brescia começou a criticar a riqueza da Igreja Católica, reivindicando a supressão de toda a propriedade eclesiástica. Entrou em luta aberta até contra aquele que, embora partidários da reforma e amigos da pobreza, não achavam viável uma solução que, em vista das circunstâncias, teria arruinado a igreja. O conflito atingiu rapidamente o cúmulo da violência. Na própria Brescia, Arnaldo sublevava o povo contra o bispo. Expulso da Itália para a França, da França para a Boêmia, arrastando multidões por toda parte, numa espécie de movimento revolucionário da pobreza. Arnaldo, como sabemos, acabou por tornar-se o ídolo dos romanos, o líder da comuna insurrecional e antipontifícia, até que a intervenção de Frederico Barbarossa o abateu. Então, a história desse homem mostra como haviam pessoas que não faziam parte da Igreja Católica. Haviam outras igrejas, tá bom? O comentário para concluir eu digo, Arnaldo acabou sendo denunciado pelo bispo da sua cidade e teve que fugir para não morrer, mas acabou capturado e o Papa Alexandre IV mandou executar Arnaldo por enforcamento. Depois ordenou que fosse queimado e suas cinzas fossem lançadas no rio Tibre. Então, nós não temos detalhes das doutrinas que esse pregador, Arnaldo de Brescia, pregava. Mas, para a Igreja Católica demonstrar essa ira tão grande, um motivo nós sabemos. Sempre que alguém iniciava
a pregação do Evangelho, a Igreja Católica perseguia e matava. Ela dizia que não podia pregar o Evangelho. É o que nós mais vamos ver nesse período agora, porque o poder da Igreja Católica está crescendo. Lembre-se que eu falei com vocês, aquela reforma de Gregório VII, cerca de 150 anos antes, aquela reforma, ela deu mais poder à Igreja Católica. Não deu mais poder à Igreja Católica. Então ela já está conseguindo perseguir aqueles que desobedeciam a sua ordem para não pregar o Evangelho. Lembre-se também que nesse período as missas católicas elas eram feitas em latim, um idioma que já não estava mais em uso. E a maioria das pessoas não entendiam. E qual era o motivo? Qual era a razão? A razão só tem uma, ela é impedir que o povo conhecesse a palavra de Deus. Então, esse Arnaldo, ele foi uma pessoa que ele começou a pregar, discordou de uma série de coisas na Igreja Católica e acabou morto por conta disso.